Vamos ao próximo exercício, é o exercício 29. Esse exercício diz assim: um observador encontra-se no ponto P, a 2,5 metros de distância e perpendicular a um espelho plano NM, de 2 metros de largura, posto no fundo de uma sala quadrada de 6 metros por 6 metros. Na lateral desta sala encontram-se 5 quadros de dimensões desprezíveis, representados pela letra A, B, C, D e E, equidistantes. A vista é superior. Despreze as dimensões verticais. Olhando frontalmente para o espelho, quais as imagens dos quadros vistos pelo observador? Vejam que esse problema pede para que a gente determine quais são os objetos, os quadros, vistos através da reflexão no espelho. Notem que para determinar o que pode ou não ser visto por um observador através da reflexão em um espelho, nós precisamos determinar o campo visual deste espelho em relação ao observador. Um detalhe interessante de ser comentado aqui é que o campo visual varia, para um mesmo espelho de observador para observador, caso estes observadores, é claro, estejam em posições diferentes em relação ao espelho, ok? Então, nesse nosso problema, o ponto P se comporta como observador. Nós precisamos determinar o campo visual do espelho MN em relação a esse observador. Assim, nós conseguiremos responder essa pergunta, pois todos os quadros ou todas as letras que estiverem aí dentro do campo visual do espelho serão vistos por este observador e aqueles que não estão, não serão, ok? Então, quais são os passos que nós temos para determinar o campo visual de um espelho em relação a um observador? Vamos fazer aqui. O primeiro passo para a gente determinar o campo visual de um espelho em relação a um observador é localizar a imagem deste observador em relação ao espelho. Como que nós fazemos isso? Nós vamos traçar uma linha reta que parta do observador e que atinja perpendicularmente o espelho ou o prolongamento desse espelho, Caso o observador esteja numa região que não está exatamente em frente ao espelho, a gente pode considerar o prolongamento desse espelho para usar essa estratégia, essa dica para a localização da imagem desse observador, ok? Mas aqui a gente não precisa do prolongamento. Por quê? Porque o próprio observador está diante da extremidade esquerda do espelho, certo? Sendo assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma reta que parte desse observador e atinge a superfície do espelho perpendicularmente a ela. Vejam que isso acontece com essa reta vermelha que eu acabei de traçar. Continuando a traçar essa reta, nós vamos localizar a imagem atrás do espelho a uma distância deste igual à distância objeto. Vejam que o problema fala para a gente que o observador, que é o ponto P, está a 2,5 metros de distância de um espelho. Então, essa é a distância entre o objeto observador, já que aqui o observador e o objeto são os mesmos, tá certo? E o espelho. Logo, quanto vale a distância à imagem? A distância à imagem também vale 2,5. Por quê? Porque dentro dos espelhos planos vale a seguinte relação: distância objeto igual a distância imagem. Então, nós temos mais ou menos neste ponto a localização da imagem do observador, ok? Feito isso, então, feito o primeiro passo, nós vamos agora para o segundo. O segundo passo consiste em determinar duas retas que partem da imagem do observador e atingem a extremidade do espelho.
Notem que a primeira reta que atinge a extremidade esquerda do espelho é essa aqui, certo? A segunda é aquela que vai passar pela outra extremidade. Notem que aqui, gente, é importantíssimo utilizar uma régua para resolver o problema, né? Se a gente não faz isso, muito provavelmente a gente não vai conseguir determinar esse campo visual corretamente. Eu posso correr algum risco aqui porque eu não tenho essa régua no caso, tá? Mas eu vou tentar assim mesmo. Então, eu tenho uma reta partindo da imagem do observador e atingindo a extremidade do espelho, a extremidade direita. Notem que eu preciso continuar com esse prolongamento. Então, vejam, quando eu tracei essas duas retas, eu defini que tudo que está dentro desta região, ok? Entre as retas, pode ser visto pelo observador, correto? Notem, então, que tudo que está dentro dessa região em amarelo, certo? Pode ser visto pelo observador localizado no ponto P através da reflexão no espelho. Essa região em amarelo caracteriza o campo visual para este espelho em relação a esse observador. Notem que quais são os quadros que estão localizados dentro dessa região? Nós temos aqui neste ponto o quadro C, temos aqui o quadro D e temos aqui o quadro E. Portanto, estes três quadros poderão ser vistos através da reflexão no espelho pelo observador P. Já os quadros A e B não poderão, pois eles estão fora do campo visual do espelho. Sendo assim, a resposta para o problema é o item C, que diz para a gente que os quadros C, D e E podem ser vistos através da reflexão do espelho. Com isso, então, a gente finaliza o problema. Vejam que era basicamente um problema de determinação do campo visual, nada mais. E aí, para determinar esse campo visual, o que a gente precisa? São só dos dois passos. Primeiro, localizar a posição da imagem do observador, né, em relação a esse espelho, e depois traçar as retas que partem dessa imagem e passam pelas extremidades do espelho. Feito isso, nós determinamos o campo visual e aí é só localizar quais objetos estão dentro desse campo visual, dentro dessa região de campo visual, ok?